Muito bem, aqui é o Saul e hoje eu quero falar sobre as empresas, esse modelo presencial que, cara, elas estão descontroladas, né? Cara, cada vez que eu vejo um post no LinkedIn das empresas tentando justificar os motivos, né? Tipo, porra, não, tem que voltar ao presencial porque é melhor, porque as pessoas precisam se ver e tudo mais. Eu falo, nossa, será que vocês não aprenderam nada com 2020? Né, com aquele negócio, aquela catástrofe global que teve. É, porque, assim, todas as justificativas que eu vejo das empresas referente a, não, tem que voltar ao presencial aqui, porque é melhor do que o remoto, do que o home office, não sei o quê, me lembra uma história minha, né? Que em 2013, 2014, mais ou menos, teve um pequeno movimento de umas mulheres numa cidade que eu morava antes, reclamando de homens que eles estavam se fingindo, né? Fingindo serem fotógrafos simplesmente para poder fotografar mulheres peladas. Simples assim. Então, e foi bem na época que eu tava começando, né? Então isso foi um. Eu tava começando com fotografia, né? Então eu tinha comprado minha câmera e tal, já tava fazendo foto, e daí quando isso aconteceu, eu falei, nossa, nunca vou fazer isso. E de fato nunca fiz foto sensual, nada assim. Justamente pelos perigos que envolvem isso, né? Mas basicamente os caras, assim, eles não tinham a pretensão de serem fotógrafos, eles simplesmente emprestavam uma câmera, ou compravam uma câmera vagabunda, qualquer coisa assim. E aí eles davam aquela justificativa bem, sei lá, bem idiota, assim, tipo, ah, eu quero. Eu estou buscando mulheres, porque, tipo, quando você está começando a fotografia, você faz fotos de graça, né? Você quer modelo, você quer. Ah, eu quero foto de casal, agora eu quero um idoso, agora eu quero uma gestante, não sei o quê. Claro, tudo depende do que você quer fazer. Mas os caras usavam assim, ah, eu quero registrar a beleza da mulher, a beleza do feminino, natural, como ela vê o mundo, não sei o que, não sei o que. Tipo, só pra dizer que ele quer fazer foto sensual. E daí eu lembro que surgiu vários prints e dessas justificativas terríveis, assim. E, essa questão das empresas me fez lembrar isso. Porque ano passado eu tive uma conversa com um cara no LinkedIn que eu passei pra ele umas ideias que eu tava olhando, eu tava usando o software dele, aí eu vi vários problemas, né, da empresa dele. E eu fiz tipo um relatório, uma análise, fiz um trabalho mesmo assim, apontando os problemas, como é que poderia ser melhorado e tudo mais, né, desde a questão de usabilidade, de interface e tudo mais. E ele, porra, gostou, mas tinha que trabalhar presencialmente. Aí a justificativa que ele passou pra mim foi assim. Eu copiei do chat aqui, que é assim, ó, hoje a nossa cultura é de ver o rosto, sentir o perfume, zoar suas roupas fora de moda e roubar a sua coca da geladeira da cozinha. O presencial é mandatório para que você não ajude apenas a empresa a evoluir, mas que você evolua junto, cresça e seja mais do que jamais sonhou. E quando você estiver triste, queremos te dar um abraço, um chocolate, um sorriso ou uma piada de um colega que te anima e muda tudo. Já pensou nisso? Então, quando ele mandou isso, eu pensei, cara, vai se ferrar, na moral. Porra de justificativa, cara. Ah, porque tem que ter aqui as pessoas, elas riem. Não, cara, eu quero fazer o trabalho como eu acabei de fazer pra você. Peguei um PDF aqui com 40 páginas, pô. Mentira, não foi tanto assim, mas foi umas 10. Mas assim, eu já fiz o trabalho. É software, cara. Eu não preciso estar presencialmente para desenvolvê-lo dessa forma. Eu posso, claro, quando eu vou conversar com usuários, quando eu vou fazer pesquisa de mercado, tudo bem, o físico tem que ir, tem que viajar, tem que perguntar, tem que visitar, tem que anotar, entender. Mas pra eu sentar no computador agora, vou fazer um negócio, por que eu tenho que estar do teu lado, pô? Não precisa, tá maluco? Você é o Wozniak e o Steve Jobs fazendo um negócio juntos, não tem nada a ver. Então, assim, essa justificativa, eu lembro que quando eu vi, eu já me lembrei dessa história da fotografia, eu falei, cara, eu não acredito. E hoje, mais cedo, eu tava olhando no LinkedIn e vi mais empresas falando e pessoal brigando sobre isso. E eu falo assim, tudo bem, para ir mais direto ao cerne da questão, eu consigo separar 2020, por exemplo, que teve acho que não vou falar essa palavra, né? Teve essa catástrofe global, né? Que fez com que muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, fossem obrigatoriamente trabalhar remotamente, né? Então tiveram que ficar em casa. Não sei se a minha concordância ficou certa aqui, mas meio que obrigou todo mundo a ficar em casa. Ali, tipo assim, o ponto positivo ajudou as empresas a
verem que de fato dá para trabalhar de forma remota, mas ao mesmo tempo, pessoas que não deveriam trabalhar remotamente estavam na casa. Então, a separação existem trabalhos como, tipo, supermercado, tem que ter o cara repondo o produto, tem que ter o cara na feira, lá no hortifruti, arrumando, limpando, tirando, porque ainda tem pessoas que vão lá comprar. Mas, pense, tem pessoas que fazem suas compras todas online. E se essa pessoa compra de um estabelecimento que não é aberto ao público, vira basicamente aqueles galpões onde tem os robôs lá pegando os produtos e resolve. Você não tem um supermercado. Eu não sei se já existe, né, um tipo de, entre aspas, supermercado. Não, na verdade existe, né, cara? Se você comprar online qualquer coisa, se você comprar tipo no Mercado Livre, tem produtos, né, tem alimento no Mercado Livre, você pode comprar. Não necessariamente esses produtos estão em um supermercado tradicional, onde o cara vai lá na prateleira do supermercado e tira o produto lá. Não, ele tá num depósito, né? Então, se as pessoas comprassem só online e, e de empresas que não têm o supermercado em si, onde pode receber pessoas lá, então, cara, basicamente não precisaria mais ter aquele trabalho físico, né, o presencial, de ter alguém repondo a coisa lá, porque você pode fazer, quer dizer, ainda vai precisar de algumas pessoas, mas muito menos, porque você pode substituir por robôs, né, tudo é uma automação. Só que ainda no Brasil é muito mais barato você pagar um salário mínimo do que você ter um robô ou criar mais automações onde você vai ter esse controle robótico e tudo mais. Então, assim, eu consigo separar isso. Então, naquela época foi interessante de um ponto de vista, mas também atrapalhou, né? Então, quando eu falo sobre isso com alguém, eu fico, mas nada a ver. Naquela época, vejo que deu um problema, a economia colapsou. Não, a economia colapsou porque, cara, as pessoas não estavam. Quem deveria estar lá de fato não podia estar. Entendeu? Os repositores, que precisa estar o físico, que só as pessoas que poderiam fazer. Agora, o trabalho é remoto, onde o cara está desenvolvendo, onde o cara não precisa estar conversando, não tem que estar ali. Cara, isso não tem sentido. E as empresas, elas estão se lascando, basicamente, porque elas têm, tipo assim, a empresa em si, como um conglomerado de prédios, até chegar no chefe, no dono do negócio. Porque isso passa por várias situações. Eu sei, eu vou falar aqui um estudo que eu vi, e eu vou deixar o link do estudo aqui, que é da University of Pittsburgh. Olha só, Return to Office Mandate. Ih, pá, não sei falar isso aqui não. Mandate, ou mandatos, né? Enfim, não, don't improve employee or company performance. Ou seja, esse retorno ao presencial, ele não aumenta a produtividade, a performance da companhia, né? Mas qual que foi o cara falou aqui? Basicamente, ele analisou umas 500 empresas que simplesmente estavam forçando o retorno presencial, né? E constatou que, na verdade, só atrapalhou o desempenho, né? Ele não aumentou o financeiro, não aumentou a produtividade, só fez com que a satisfação dos trabalhadores diminuísse. Por quê? Porque por mais que o cara às vezes esteja até cumprindo o dever dele, tipo, ele esteja entregando as coisas. Então, efetivamente, se você olhar o número, a empresa pediu A, o cara entregou A. Pediu C, o cara entregou C. Mas o cara está mais insatisfeito. Ele podia estar fazendo melhor, mas ele está fazendo só o necessário. Ele está mais insatisfeito. Consequentemente, o cara que poderia ser bom, que poderia dar ideia, ele para de dar ideia e, tipo, porra, não vou mais trabalhar tanto, não vou fazer hora extra, vou ficar mais na minha. Vou só entregar o que é necessário, quero sair logo daqui, fazer as minhas coisas e vai achar outro emprego. Então a empresa, por mais que ela, porra, não, tá funcionando. Pô, mas poderia estar melhor. Mas as pessoas estão insatisfeitas, né? Então isso foi uma coisa que foi constatada nesse estudo também. Uma outra coisa interessante até que foi relacionado à questão ali de 2020, né? Que as empresas, cara, tem muita empresa que simplesmente ficaram com prédios vazios, porque elas tinham, e tem, né, contratos que são tipo de 10, de 15 anos, e para não ficar com esse negócio vazio, não ter o que fazer, até porque tem outros comércios dentro dessas empresas, que às vezes eles se retroalimentam, digamos assim, elas têm que levar as pessoas lá para dentro. Entendeu? Então, assim, entenda, pô, o cara que tem um restaurante lá, abriu um restaurante lá dentro de um prédio porque. Ou num condomínio, não sei. Porque, pô, tinha muita gente trabalhando. Imagina se todo mundo parasse de ir lá porque agora é remoto. O que ia acontecer com esse cara do restaurante? Porra, não sei. Com certeza o cara ia fechar. Mas
por causa desse cara, todo mundo tem que trabalhar presencialmente, entendeu? Então não é assim que você deve pensar. Tipo, você tem que entender que o que é o melhor pra todo mundo. Tipo, pra aquele cara fazer um restaurante é bom, de repente, pô, não deu certo lá, mas ele também poderia não ter dado certo em outro lugar, enfim. A questão é, as empresas que estavam com prédios, com coisas, com contratos de aluguéis, também foi uma coisa que influenciou bastante para essa volta do presencial. E principalmente para elas entenderem que, tudo bem, elas vão gastar mais dinheiro com as pessoas presencial, sim, elas gastam com todos ali, com consumo, com água, com luz, com alimentos, com várias coisas, né, com a depreciação, com os equipamentos e tudo mais. Só que elas estão tentando, através do retorno presencial, fazer com que a pessoa se demita também. Esse é outro ponto. Porque, cara, volta e às vezes começa a cobrar mais. Então, pra pessoa pra empresa, né, não precisar pagar, tipo, eu vou demitir você, vou ter que pagar as coisas que eu preciso pagar, ela vai forçando você até que você pede demissão. Isso também está nesse estudo, né? E, obviamente, a liderança é uma das coisas que eu mesmo posso afirmar, que em alguns trabalhos que eu tive recentemente, e ainda bem que eu não tô mais, cara, trabalhando com software, cara, às vezes tem tipo assim, eu via eu tive o privilégio de não precisar bater ponto, não precisar trabalhar presencialmente é, depois de um certo tempo, só no começo, porque eu consegui convencer, mas eu via aquelas salas, tipo, com desenvolvedores, com 10 15 negros, montando um sistema, e os caras ali perdiam um tempo, então, tipo assim, no começo, quando eu lembro de trabalhar numa empresa que tava desenvolvendo um RP, é, cara, eu fazia muito tempo que eu não estava acostumado novamente com essa questão de escritório, né? Mas eu achava terrível, porque tinha que começar às 8 da manhã. Então, 8 da manhã as pessoas chegavam, aí a galera ia chegando, e daí, tipo, trocando ideia, começava a fazer um cafezinho, aí tinha esse hábito, ele tava frio ainda, né? Aí ia fazer um café, daí, tipo, em 9 horas tinha a daily. Pra quem é desenvolvedor sabe que geralmente tem uma reunião diária, né? Um dos desenvolvedores falam seus status, né, que estão fazendo e tudo mais também, que é outra coisa que meio que é desnecessário, né? Salvo exceções. Então, tipo assim, eu fazia, durava meia hora. Aí, sabe que hora o pessoal ia trabalhar? 10 horas. Geralmente. E aí dava 10 horas, chegava 11h30 pro almoço. Aí voltava uma. Tipo assim, essencialmente, acho que eles trabalhavam umas 3 horas, 4 horas por dia. E de tarde tinha outro café. Entendeu? Então, assim, eu via que, cara, não tem serventia. E quando o pessoal às vezes podia ficar em casa, que tinha algum feriado, alguma coisa, que o pessoal, não, vou trabalhar mesmo assim, o desenvolvimento era muito melhor. Porque o pessoal acha que a questão de criação, a questão da criatividade, e você desenvolver, você criar, ela pode ser compactada num formato comercial tradicional. Mas não. Tipo, o cara não vai. Imagina o programador, o cara que é designer, o cara que é criativo. Ele não vai ativar o cérebro dele das 8 até as 18 e acabou. Chega em casa e ele não vai mais pensar nisso. Geralmente, pelo menos eu falo por mim, por pessoas que eu conheci, a gente fica pensando nesses problemas e tentando resolvê-los o dia inteiro. Às vezes, cara, eu pego o computador meia-noite, 1 hora da manhã, se eu perdi o sono, deu algum problema, ou se eu viajei, cheguei às 4, 5 da manhã, eu pego o negócio, pô, me veio uma ideia, eu vou desenvolver e vou tentar resolver agora. Não vou esperar bater ponto, não vou esperar ir pro trabalho para poder resolver alguma coisa, entendeu? E é isso que muita gente simplesmente não entende. Então a criatividade ela não pode ser compactada na forma tradicional. Por isso que eu falo, você tem que saber separar. O comercial das 8 às 18, ou enfim, das 2 às 9, não sei, ele vai funcionar para coisas que de fato precisam funcionar nessa hora. Que é o cara que vai repor o produto, que é o cara que vai limpar, que é o cara que vai, não sei, qualquer coisa que, porra, precisa do cara aqui porque ele obedece ao horário comercial. Por isso que é o horário comercial. Por quê? Porque é o horário tradicional das pessoas estão na rua, elas vão trabalhar. Então tem que ter alguém que vai abrir o portão, que vai fazer a limpeza, que vai fazer a segurança, não sei o que, não sei o que. Ok, isso funciona, mas para a parte criativa, o cara que tem que resolver problema, o cara que é desenvolvedor, todas essas coisas que tem que pensar, que tem que achar uma solução. Cara, você compactar e tentar fazer com que a mente dele funcione nesse horário comercial não é legal. Entendeu? Porque pode ser que o cara tome esses remédios da nova geração, né? Pra déficit de atenção e tudo mais. E isso, beleza, pode até estimular o cara em certa hora, mas às vezes o cara, tipo, dá um baque nele lá, 11 da noite, meia-noite, o cara quer trabalhar lá e ele, porra, será que vale a pena trabalhar essa hora já que não vão me pagar hora extra? O que eu vou fazer aqui em casa? E a solução é, pô, se eu estivesse trabalhando em casa, eu podia fazer qualquer hora.
Por quê? Porque o que importa é entregar e não só você tá lá, né? Então por isso que eu acho que o ponto que eu entrei, né, nessa parte aqui era sobre a liderança, né? Porque o pessoal quer olhar a galera trabalhando para ele, né? Então, tipo, eu via lá o meu chefe da época, né? Tipo, porra, o cara falava, não, os meus funcionários, os meus desenvolvedores, isso aqui. Então, para ele é massa. O cara se sente assim, porra, ele pode fazer stories, ele pode tirar fotinha, postar no LinkedIn, postar no Instagram, falar assim, meu time, os meus empregados estão aqui, olha que eu domino tudo, todo esse rebanho aqui, é tudo meu. Olha essas cabeças de gado aqui. Eu vejo assim, entendeu? Então, tipo, em vez do cara falar, pô, vamos diminuir os custos, vamos. Então, essa galera trabalha em casa, você não precisa arcar com os computadores aqui da galera, você não precisa. Claro, eu sei que tem empresa que dá o computador, mas geralmente, né, empresa comum não fornece. É, então, você não precisa, pô, a água, a luz, a comida, café, os móveis, enfim, todas essas coisas aí, cara, isso pode chegar ao zero praticamente. Todo mundo trabalha em casa e você vai entregar e você vai ter os melhores. Por que você vai ter os melhores? Por que isso é bom? Porque o cara que trabalha em casa, o objetivo é assim, né? Você tem que entregar. Você tem que ter resultados, você tem que entregar o negócio pra valer. Se você vai trabalhar da meia-noite às 6 da manhã, ok, sem problema nenhum. Mas você entrega, você tá entregando? Tô entregando, então resolvido. Agora, se o cara tá trabalhando em casa e ele acha que, pô, já que eu tô em casa, agora é folga, pô, trabalho a hora que eu quero, tô de boa. Mas ele não está entregando, esse cara é demitido e pega um cara que entrega. Então você vai ter os melhores. Porque quando o cara tá no presencial, ele é forçado a trabalhar porque você tá olhando pra ele. E se o cara é vagabundo, o cara até dá um jeito. Mas ele te atrapalha muito mais, demora mais pra você não ver o resultado dele. Quer dizer, pra você ver o resultado dele, entendeu? É mais complexo, porque o cara pode alegar várias coisas. Você tá ali pagando, você tem outras pessoas para lidar. Sendo que você, em vez de tentar gerenciar conflito é, interpessoais, né? Você simplesmente gerencia o resultado que chegou para você. Não precisa ficar olhando para as pessoas que estão com conversinha, não. Você só olha o resultado, acabou. E eu não consigo entender por que as empresas ainda querem principalmente essas de software, querem que o cara vá presencialmente, entendeu? Então, o cara que é chefe, e se ele não tem essa mentalidade, ele acha que, porra, eu sou chefe, e por mais que seja de software, eu quero ser chefe presencial, quero sentir que sou um chefe, quero olhar e falar, porra, é isso. Olha a galera aqui. Então, o meu conselho, né, no final das contas, que é o que eu sempre estou tentando fazer, e já estou fazendo há algum tempo, na verdade, também, é você trabalhar em casa, você ser o seu próprio chefe, né? Você, tipo, fazer vídeo pro YouTube, você ser um desenvolvedor, você tentar buscar coisas que façam com que o seu intelecto ele seja mais requisitado, para que você não seja obrigado a trabalhar presencialmente, né? E que você tenha mais barganha, você tenha mais poder de negociação para você trabalhar remotamente, né? Então é isso que tem que ser o objetivo, porque trabalhando remotamente você tem liberdade geográfica. Não é só o fato de você poder ficar em casa, mas você poder ficar onde você quiser. E se você pode ficar onde você quiser, em algum momento você pode trabalhar para onde você quiser também. Entendeu? Então, isso é legal. Então, eu acho incrível, cara, o nível de desculpas e justificativas esfarrapadas que as empresas estão dando, igual essa aí que eu falei. O cara diz, não, eu quero que você tá triste, não dá um chocolatinho. Os caras, toma na culpa. Entendeu? Você quer só mandar, você quer quer ficar postando. E veja, pode ver, siga CEO tradicional no LinkedIn, veja os caras postando lá as fotinhas, o time, daí sabe, de ter aquelas dinâmicas, eles batem o sininho, eles fazem aqueles gritos de guerra, aqueles negócios. Meu Deus do céu, cara, isso é um inferno, meu Deus. Ainda bem que eu nunca passei por isso, eu já vi isso acontecer, mas eu nunca tive que fazer isso. Porque pra mim isso é terrível. Entendeu? Quando aparece algum vídeo do pessoal gritando, não, vamos time, e eles ali, tipo, porra, não sei o que, cara, eu acho que aquilo ali deve ser o Inferno 2, aquilo ali, é o Inferno 2, acabou de ser lançado, é aquilo ali, vamos lá. Tipo, cara, não dá. Então, enfim, busque sempre essa independência, né? Você tem que saber trabalhar para você mesmo, você tem que saber, tem que conseguir a liberdade geográfica para você ter liberdade financeira, né? E não depender que você tenha que ir, porque daí, cara, se tiver que numa empresa, você vai precisar de carro, ou de Uber, ou de ônibus, enfim, de transporte, vai ter locomoção, você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que pensar, muda tudo, assim, é outro, tipo, é uma outra vida, entendeu? E você que ainda vai bater ponto aí das 8 às 18, sabe muito bem como é uma desgraça isso.
e atrapalha a tua vida, você sente que está jogando num nível muito mais difícil do que pessoas que não precisam trabalhar presencialmente. Só que para isso você vai precisar se desenvolver, né? Então não culpe as pessoas que estão trabalhando remotamente e não queiram fazer com que elas voltem a trabalhar presencialmente, mas entenda por que elas trabalham remotamente e o que você pode fazer para fazer o mesmo, né? Para não ter que mais ir bater o teu ponto, botar teu dedinho aí no, no, como é que é o nome lá, aquele negócio? Enfim, eu não gosto de bater ponto lá, né? Mas é isso, né? Vamos focar aí, rapaziada, pra gente poder melhorar, ser mais independente e vazar desse país aqui, que é umas graças, né? Que é os infernos de Dante, né? O Brasil é um deles. Então é isso. Aqui é o Saul e até mais.